férias, não, eu quero saber, né, bicho? De férias com o ex. Olha o reality show que esse cara participou lá em 2016, né, velho? Eu já fiz de tudo um pouco. Que bacana. Conta rapidinho pra gente aí como é que foi essa experiência. Não precisa entrar muito aí nos detalhes. Eu falo pra caramba, né, cara? Mas a gente quer isso. A gente traz a pessoa aqui pra ela falar. Pra ficar à vontade. Você viu que Cara, eu nem tô perguntando muito, porque você já tá indo. Já fica o dia inteiro eu vou te falar que o podcast, na verdade, pra quem tá aqui, ele é uma terapia, viu? Por isso que eu nem pergunto muita coisa. Eu fiz 3 ou 4 perguntas. Ele é uma terapia, porque, cara, às vezes a gente tem essas histórias, a gente tem muito conteúdo, tem muita experiência, vivência, só que a gente não passa isso pras pessoas, né? Isso é verdade. Ao longo do dia, a gente, uma dica ou outra ali vai, mas muitas vezes nem a gente entende o quão bonita é a nossa história, o quanto cada história de cada pessoa é única, e todo mundo que um dia atinge um certo resultado, que seja... E quando eu falo resultado, não é só financeiro, né? Porque eu também estou construindo tá no o caminho, meu caminho, estou né? no caminho, estou na mesma O caminho jornada. é pra sempre, cara. Não existe chegada. É verdade. Exatamente. Não existe chegada. Existe largada. Chegada não existe no empreendedorismo. Mas até o último dia a gente vai estar crescendo e aprendendo e caminhando. Errando, né? A instabilidade que tem no setor privado tem no empreendedorismo também. Porque amanhã todos os clientes podem cancelar mudar o ramo. E pode acontecer, o banco cortar os correspondentes, amanhã depois não tem nada. Eu acredito que não, porque eles têm um resultado muito melhor do que se fosse só na agência. Claro. Mas há 10 anos isso não tinha. E daqui 10 anos a gente não sabe. Isso, né? Exatamente. Então, às vezes um pode processo. aparecer uma inteligência artificial. Pois é. Com certeza vai acontecer. Com certeza Mas o empreendedor ele tem que ser bom nisso, inclusive. De se readaptar, de se reinventar tudo tempo. Inovar, ser criativo. Cara, hoje eu tô preparado que se um dia toda pessoa ela tem que focar em desenvolver essas habilidades que eu falei logo no início: comunicação, vendas, liderança, negociação, apresentação, você saber ir lá dar um treinamento. Porque se hoje a Prime fechar, eu tenho certeza que eu posso começar em outro lugar e eu vou conseguir crescer muito mais rápido por conta das habilidades que eu desenvolvi ao longo desse caminho. Exatamente. Que se eu não tivesse essas habilidades, o caminho ele é muito mais doloroso, é muito mais árduo. Então, assim, a dica que eu dou para todas as pessoas, inclusive para quem trabalha comigo hoje, que está do meu lado, é justamente isso. Cara, foque no seu desenvolvimento. Desenvolva as habilidades que as pessoas por aí fora não te ensinam. Então, cara, ler um livro, ver um vídeo. Eu gosto muito dessa parte do desenvolvimento pessoal. Já fiz vários treinamentos de desenvolvimento pessoal. As pessoas muitas vezes não param cuida de muitas outras coisas, mas esquece de cuidar um pouco da mente, às vezes da saúde física. Então eu sou uma pessoa muito ligada a isso também. Eu acho que a gente tem que crescer em todas as áreas da vida. Com certeza. Tá faltando essa, Fabrício. Minha saúde tá perfeita, cara. Fiz exame esses dias, tá tudo perfeito. Cara, porque o sucesso ele tem que vir de todas as áreas da vida. É um conjunto. Se você não tem boa saúde, o negócio não vai bem. Isso. Se o relacionamento não tá bom, interfere na saúde, que interfere... A saúde não é só uma saúde, né? São várias saúdes. Saúde mental. Saúde mental. A mental é a principal. Inteligência emocional. Saber lidar hoje com muita gente com burnout, com uma série de síndromes, ansiedade ao limite, porque falta inteligência emocional. E uma coisa que a gente não aprende na escola. Hoje eu queria ter uma escola que ensinasse isso para eu poder colocar minha filha, porque faz a diferença na vida das pessoas. Porque problema, cara, todo mundo tem, sabe? E a gente nunca vai parar de ter problema. Não. Tipo, problema todos os dias. Eu ouvi uma frase uma vez de um grande amigo meu que falava assim: não importa o que você passa, o que importa é como você reage àquilo. Como você passa isso, porque o que você vai passar você não tem escolha. Mas como você passa é a sua escolha, cara. Isso. Você pode ficar neurótico e louco ou pode resolver o problema. Ressignificar. Exato. A parada é você ressignificar as coisas que acontecem na sua vida. Exatamente. O problema tá aí para quebrar. Quando você ligou pros seus amigos, vamos na cachoeira, os dois falaram não. Pô, isso foi um problema. O problema virou oportunidade. Virou oportunidade. Enfrenta. E essa parte de você ressignificar o que acontece, igual você falou, não é o que acontece, mas sim como você reage
a respeito do que acontece. Sim. Um dia eu li isso num livro, mas se você pegar o veleiro, veja o que acontece com o veleiro. Não é a direção do vento que determina o seu destino, mas sim a posição das velas. Entendeu? O mesmo vento vai soprar para todo mundo. O vento da dificuldade, os desafios, a tempestade, a falta de vento, a bonança depois, né? E se você pegar isso, né, na nossa natureza é muito presente. Por quê? Você pega as quatro estações. Primeiro tem o outono, depois não sei nem inverno, verão, primavera. Então tem a fase ruim, vai ter a fase boa e depois de novo. E né? tudo é importante. O inverno é importante, o outono é importante, cada um tem seu significado. Exatamente. Você tem cada uma se aprende. Não dá pra ficar só no verão, não dá pra ficar só no inverno. Exatamente. E os desafios, na verdade, que acontecem na nossa vida é basicamente para poder fortalecer a gente, né? Para poder ensinar algo. Se você aprende a ressignificar o que acontece com você, cada vez mais você vai ficar mais forte. Você vai encarar melhor os desafios, porque todo mundo tem problema, cara. Pode ser o cara que tem mais dinheiro do planeta. Todo mundo. E Alex, mas vai parar de ter problema? Não, nunca vai. Sempre vai ter. Cada vez piora. Mas se a gente conseguir tirar a lição de cada problema que acontece com a gente, cara, vai muito mais longe. Você pode ter certeza disso. E voltando à pergunta. É verdade. Eu tô fugindo. Eu achei que ele ia rodear. O vendedor é foda, né? Voltando à pergunta, o programa lá que você, o reality show de férias com eles, foi um desafio desse também? Não? Foi, cara. Por mais que todo mundo olhe o programa hoje, a minha edição foi a primeira edição do De Férias com eles. Que é pior, né? Porque nem sabe, não tem nem outro modelo. Nada. Foi assim, eu trabalhava nessa loja de suplemento que eu falei pra vocês. E assim, eu tinha uma CG 150 na época. E eu trabalhava das 8 às 16 e depois eu ia pra faculdade. E eu tava numa ideia que eu fazia o caminho, todo dia o mesmo caminho. Eu ia, trabalhava, saía do trabalho, passava em casa, tomava o banho, ia pra faculdade. No outro dia igual, a famosa corrida dos ratos, né? Igual, no outro dia igual. Rotina, né? E eu comecei a pedir, cara, eu juro por você, eu fazia o mesmo caminho todo dia, eu comecei a pedir, cara, Deus, não é possível que a minha vida vai ser só isso, cara. Não é possível que a minha vida vai ser só isso. Trabalhar, ir pra faculdade, trabalhar de novo, ir pra faculdade de novo. Cara, não é possível, não vai ter uma emoção, não vai ter nada. E eu comecei a emanar isso pro universo, entendeu? Pra quem não acredita, cara, comigo funcionou. Comecei a pedir, cara, não é possível, Deus, que vai ser só isso a minha vida. Não tem como revolucionar, trazer alguma coisa diferente. Foi aonde apareceu o programa na minha vida. Uma pessoa me indicou, através dessa indicação, eu tive contato direto com o pessoal da produção do De Férias com Ex, né? Que na época não era o De Férias com Ex que é hoje, né? Era a primeira edição, estava começando no Brasil. Eu, basicamente, sou pouco ligado em televisão, nunca tinha assistido MTV, nada. Tinha visto alguma coisa ou outra ali. E essa pessoa me indicou e eu recebi um formulário de várias perguntas para participar do programa. Olha, você quer participar do programa? Ah, quero, gostei e tal. Ela me mandou um questionário de 50 perguntas. E me deu uma data para poder concluir. E para quem me conhece sabe, cara, eu sou péssimo de escrita ali, de parar e escrever as coisas, os detalhes. Eu sou péssimo para isso. E eu fiquei com aquele papel e ela me deu uma data. Chegou no dia da entrega daquele papel, algo começou a tocar no meu coração, sabe? Martelar, cara, você tem que entregar isso aí. Porque às vezes é a oportunidade batendo na porta, mas as pessoas não você dão... pedia, a hora que veio... Você... Eu vou refugar. E a oportunidade bate na porta, mas ela não vira maçaneta. Um dia eu vi isso e fez muito sentido pra mim. Por exemplo, se eu não tivesse mandado, eu nunca ia saber se ia dar certo. Então, tem que abrir, né? Tem que arriscar, né? Tem que abrir, exatamente. Aí podia ter tomado não, podia ser... Peguei esse questionário, liguei para um amigo meu no Paraná, que estudou comigo na época de escola mesmo, sabe? E ele, cara, ele é o oposto, assim, ele sabia minhas histórias ali com ex, tal, minha vida pessoal, tudo. Mandei esse questionário para ele e falei, Alan, preenche para mim isso aí, vai. Você conhece minha vida, preenche aí.
Cara, mas enche de groselha. Segredo para entrar de férias com ele. Cara, e ele foi lá e escreveu tudo é verdade, baseado nas minhas histórias mesmo. Só que ele enfeitou. Aí ele me mandou de volta e falou, Alex, encaminha lá, lê primeiro, vê o que você acha. Eu só peguei o arquivo e fiz assim, ó, Dri, acabei de te mandar, beleza? Não li nada. Aí passou mais uma semana, ela me chamou, ó, Alex, me mandou mensagem no WhatsApp, ó, você foi selecionado para poder fazer uma entrevista em São Paulo, tal, do programa, e vai ser tal dia, tal hora. Você confirma? Eu falei, tô confirmado. Aí, de novo, a minha mente começou a querer me roubar da oportunidade, né? Nossa, não vai não, é muito longe. São Paulo é longe. Vai chegar lá, vai ter um monte de gente lá, um monte de cara mais bonito que eu. Começou a o nosso cérebro tende a ficar na zona de conforto, né? Então ele vai nos jogando pra não fazer as coisas. Desculpa, né? E por incrível que pareça, no mesmo dia eu não tinha tomado a decisão de ir. E aí eu peguei, no mesmo dia eu tomei a decisão. Tipo, a entrevista era 4 da tarde, meio-dia por ali, umas 11h30, mandei mensagem para um amigo, eu mandei mensagem para ele, falei, cara, vamos comigo para São Paulo, tal, vamos lá fazer entrevista, uma entrevista assim. E ele foi entrevistado também, ele caiu ali e tal, foi entrevistado também no dia. Eu falei, ó, no pior do cenário, a gente faz alguma coisa em São Paulo depois, tal. E nesse dia, cara, a gente foi, pedi a dispensa no trabalho, fui autorizado e tal. A gente comprou um fardinho de cerveja ali, compramos umas bebidas e a gente foi tomando. Era imaturo ainda, novo, né? Foi tomando ali. De ônibus, não de carro, né? Quando eu cheguei, cara, pra fazer a entrevista, eu já tava meio alegre, mais solto e tal. E os participantes que estavam ali, tinham uns 5, 6 caras sentados assim. Os caras estavam tudo preocupados, com aquela cara fechada, nervoso, ansioso e tal. E eu já cheguei, tipo... Eles aqui, já cheguei, comecei a conversar com a moça da produção. Ó, Adri, tudo bem? É você? Nossa, te conheci no WhatsApp aí. Comecei a conversar com ela, descontraído, contar minhas histórias com as ex ali, a loucura total. Ela pegou e falou pra mim, pô, Alex, gostei de você e tal. Nisso, eu já saí na frente deles, entendeu? E eu fui fazer entrevista com os diretores. Eles param. A parte comercial aí, ó. Exatamente. Ali era uma venda total. Total. Uma venda do corpo, do jeito de falar, de se comunicar. Tudo. Exatamente. E ali a gente tava aparecendo um ambiente desse. Vários cenários, câmera e tal. Os caras colocar ali, senta todos os diretores do programa, você senta numa cadeirinha assim. Eles pegam aquele relatório, né, de 50 perguntas e começam a questionar. Como que é isso? Você na balada, como você reage? Se acontecer isso... Pelo menos o que o amigo escreveu tava mais ou menos... Tava assim. Batendo, mas o cara olhava assim, dava risada. Eu falei, mano, o que esse cara escreveu, será, cara? Eu vou responder. O que esse cara escreveu? Mas assim, tudo dentro do contexto. Aí fui passando e tal... passei ali, eles vão anotando, né? Você fala das ex, porque eles vão perguntando, eles vão puxar a capivara da sua personalidade, dos seus relacionamentos. Eu nunca tinha namorado, tal, sempre tive relacionamento, mas nunca foi algo tão concreto, né? E eles puxaram tudo isso, tal. No final, eu senti que eu tinha passado. Eu falei, cara, não sei porquê, mas eu passei. Só que eu não, todas as ex que eu botei o nome lá, né? Eles ligam, falam, olha, MTV, você foi chamado. Eles não falam que foi eu que indiquei, a pessoa que indicou, né? Aí nisso eles entraram em contato com elas e elas não toparam. Só que como eu tinha pego amizade com a moça da produção, passou uma semana ali, ela não tinha me chamado. Eu peguei e mandei mensagem, Rodrigo, e aí e tal, o que virou, né? Tal, vocês gostaram? Ela me falou, Alex, nem poderia estar te falando isso, mas... eles te adoraram, você é o único perfil. Eu era o único do interior do Paraná, interior de São Paulo, branco, que não tinha nenhuma tatuagem e falava meio puxado, né? Porque a gente o resto mistura tudo paulista. O resto era paulista, carioca e de cara de Brasília. Tatuagem e tal, né? padrão mesmo, assim. E aí eu conversei com ela, falei, Dri, e aí, vocês gostaram, não gostaram? Ela falou, Alex, gostei. Só que nenhuma ex topou participar do programa. A gente ligou e tal, então você já teria que ser desclassificado. Eu falei, não tem problema, vou te indicar mais umas aí. Tem ex pra caramba, velho.
Mas não é. A dúvida frequente Já manda de pacote. Mas a dúvida frequente das pessoas é, precisa ser ex-namorada? Tem que ser namorada mesmo? Não, é ex-ficante, rolo e tal. Mas que você tenha um contexto com a pessoa, entendeu? Sim, ter não vivido é uma noite. Vivido uma experiência com a pessoa. E dessa experiência aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, a maioria que vai ali não é namorado mesmo. E aí eu fui. Fui selecionado, fiz os exames, passei e fui chamado. E fui pra experiência lá do programa. Cara, sinceramente, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Eu imagino. Por quê? Abriu muito a minha cabeça. Hoje, assim, expandiu muito a minha cabeça. É uma bela, puta experiência, Puta experiência. Né, e hoje você pode contar no papel as pessoas que vão ter essa experiência. É verdade. E da maneira que foi. Aí Nós estamos falando de uma TV mundial, que é a MTV, né? Com a puta qualidade, estamos falando de um formato que é sucesso até hoje, né? E que dá uma exposição que é gigantesca. Gigantesca. Né, na época, só que eu nunca fui um cara tão... Até me arrependo um pouco disso, né? E não aproveitou tanto. Não aproveitei tanto, na verdade. Não aproveitei da minha maneira. Sim. Só que eu não monetizou. Isso aí. E eu tinha dificuldade de monetizar naquela época. Em 2016, quando eu fiz o programa, sério, o meu perfil do Instagram, eu cheguei a bater 150 mil seguidores, que não era muita coisa, só que tinha tipo 4, 5 milhões de alcance lá. Era muito grande. Já chegou a bater 10, assim. Caraca. Era muito. O alcance que a gente tinha era muito. Só que eu não tinha... Isso em 2016, né? E 2016, assim, Alex, mas por que você não estourou tanto? Primeiro que eu vim do zero. Quando eu fiz o programa, eu tinha 100 mil seguidores. 100 mil, caramba. 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. A rede social não era o que é hoje. Não era. 2016, pra vocês terem noção, começou, quando eu saí do programa, começou com os stories. Era só aquela fotinho passando no feed ali, né? Feed e tal, você queria mostrar seu lifestyle, mas não tinha... Tanto que eu saí do programa, cara, eu voltei para São Carlos, comecei a trabalhar com publicidade ali, de divulgação, só que eu era um dos pioneiros disso. E aí as empresas, você ia passar um preço para aquilo, as empresas queriam permutar, queriam dar roupa. E aí eu comecei nessa área, comecei a ganhar roupa, comecei a ganhar um monte de coisa, chegava presente em casa de fã. E a hora que chegava o boleto? Aí eu falei, cara, eu comecei uma loja, aí eu botava um preço, não quero. Sabe o que eu fiz? Falei, cara, eu não faço mais. Tanto que até hoje, cara, eu não divulgo nada. Você não faz publi, nada? Nada. Eu faço o que eu basicamente quero, assim. Se eu vou num lugar e gosto, eu divulgo. Eu não voltei mais pra esse ramo. E aí foi onde eu falei, cara, então, já que eu não vou por esse ramo, eu vou me especializar em algo, vou trabalhar pra eu poder ganhar dinheiro de outra maneira. Porque a fama, ela é boa, a visibilidade é boa. Pô, eu entrei em lugares que, se não fosse a fama, eu não entraria, inclusive em casa de artistas, né, que assistiram o programa, né? E ter acesso, né, a isso. Ter acesso a isso, a viver isso. Eu É. vivi isso basicamente por 2 anos, assim. Trabalhei com eventos e na mídia, viajando bastante. Fui pro Rio, muito pro Rio, pra São Paulo. Estava do lado de pessoas ali que fez o programa comigo, que tinha uma visibilidade gigante, que tinha contatos com Já famosos. tinha um agenciamento, já tinha experiência, uma sabe? experiência. É aquela coisa que você falou antes, né? Quando você entrou, os caras já estavam Já com o tava caminho 1000 anos. pronto. Você ia ter que passar tudo o aqui, processo. você tava no interior, E, outro processo, é outra pegada. E outra coisa, o que eu não tinha era a visão empreendedora, talvez, naquela... Tinha um pouco de... Mas eu não tinha a experiência e a maturidade que eu tenho hoje. Mas com certeza te deu uma base Muito grande, sensacional. né, cara? Sensacional. Eu consegui, depois disso, viajar 5 países. Que bacana. Pessoa que vem do zero, de família humilde, Dificilmente você se conseguiria, sabe? E isso acabou agregando também no seu lado profissional hoje. Muito. Também, né? Expande a cabeça, cara. Eu falo pra todo mundo, cara, a gente vive assim, a gente às vezes vive só no nosso meio bolha, aqui, né? na bolha. Cara, a gente não... Às vezes a pessoa acha que tem muito dinheiro aqui. Vai pra São Paulo pra você ver. Vai pra São Paulo, cara, você vê que você não é nada. É verdade. Pode ser o cara mais bem sucedido, cara. Você vai pra uma cidade maior ou fora de um país, você vê que você é um... Você não é nada.
não é nada perante a tudo que Deus aí construiu, perante o que o mundo tem, o que o mundo oferece, cara. E você expande. Eu sempre falo, sai da bolha. Empreendedores, saiam da bolha. Vão procurar coisas novas. Adoro essa bolha. Cara, e muitas vezes a pessoa ganha dinheiro, mas evita de fazer isso. E eu fui uma pessoa, cara, que eu gosto muito, tipo, eu sempre tive uma coisa comigo, sabe? O meu jeito fez eu entrar em vários outros lugares, assim, tipo, carismático, entender que a gente tem que ser primeiro interessado, depois interesseiro. Você tem que primeiro se interessar pelas pessoas para depois você ter algo em troca. Você entender, saber ouvir mais, né, do que falar. Pô, às vezes você vai num lugar, às vezes você é aquela pessoa arrogante, chata, que, cara, você não consegue entrar. E eu sempre tive essa facilidade. Então, todos os lugares que eu fui, eu sempre fui bem recebido, assim. Sempre eu abriu muitas portas para mim ser assim. E hoje eu entendo um pouco melhor do que é você fazer networking, que é você ter esse interesse de você ter bons relacionamentos e cuidar isso, porque isso abre portas. Por exemplo, eu tô aqui por conta disso. Sim. Tá, sabe? E vários outros lugares que eu fui, vêm por conta disso. Comunicação e relacionamento são tudo, né? E você tem que investir nisso. Então, por exemplo, às vezes você pegar e ir pra São Paulo, se relacionar com uma pessoa ali, te conhecer, cara, isso aí te expande. Cultivar as amizades. Cultivar os contatos, isso aí te traz uma bagagem, uma experiência, porque, de novo, eu sei coisa que você sabe coisa que eu não sei. O network, ele é basicamente essa troca. Exatamente. De informação. E você encurta o caminho. Sabe? Isso aí pra mim é fantástico. E com toda essa experiência, Alex, foi funcionário, começou lá, estudou, empreendendo, reality show, né? Que conselho aí pra gente já ir finalizando, que conselho você deixa para quem está empreendendo? A gente hoje tem uma comunidade gigantesca de empreendedores, né, que sempre nos assistem ao vivo ou então ao longo dos dias aí. O que você deixa como conselho para quem quer empreender, para quem está empreendendo? Posso dar algumas dicas, né, do que eu vivo basicamente na prática mesmo. Algo básico, né? Eu acho que cada mercado é de um jeito, mas enfim, empreender basicamente é um todo, né? Sim. Basicamente é um comportamento. É uma medida de comportamentos que fazem você ser bem sucedido ou não. E hoje em dia, cara, a gente que acompanha a rede social, a gente vê aqueles caras ganhando um monte de dinheiro com internet e tudo tal. Ligado. Cara, você fica doido pra isso. Mas eu daria, assim, você ser esforçado, né, primeiramente, você produzir mais do que as pessoas esperam que você faça. Eu vou te dar meu exemplo, né? Hoje eu tenho o maior prazer do mundo. Quando o meu sócio me deu a oportunidade de virar sócio dele, eu sou muito grato, inclusive, se ele estiver assistindo aí, Léo, um abraço, obrigado por tudo, porque você... Tem o topzera aqui do Igor André aqui. Boa. Você acreditou em mim quando ninguém acreditava, né? Quando você tá na pior, cara, as pessoas te julgam, elas sugam ali, falam mal de você, falam que você não vai conseguir, então ele acreditou em mim enquanto ninguém acreditava. E a maneira mais... Vamos dizer assim, a melhor maneira de eu retribuir isso é com resultado. Com certeza. E eu consegui fazer o resultado que ele não... 3 vezes mais, entendeu? Então, assim, hoje, basicamente, é a maneira de eu demonstrar gratidão. Então, eu sou uma pessoa muito esforçada hoje, né? É desafiador, você tem que ser resiliente, né? Ter a resiliência, ser determinado, ser uma pessoa determinada, que é algo básico hoje, né? Como eu falei também, muitas vezes a pessoa não quer entregar primeiro, ela quer resultado antes de poder entregar. Sim. Ter uma visão muito clara do futuro, né? Do que você vai construir aí com o seu negócio e não parar de plantar a semente de jeito nenhum. Igual eu falo para todo mundo aí, pra gente poder fechar, as pessoas muitas vezes elas plantam com a mão e colhem com as duas, né? E o grande segredo é você plantar com uma mão, colher com a outra e sempre continuar plantando. E muitas vezes você planta a semente, mas você tem que regar essa semente que você plantou, né? E continuar regando para que ela cresça e você consiga colher bons frutos, né? E muitas vezes a gente entende que entre plantar e colher tem o regar, só que se você não está plantando nada, o seu terreno ali, o que acontece? Cresce
erva daninha. Então, muitas vezes você tem que plantar a semente e continuar plantando, regar essas sementes que você plantou até você conseguir o seu resultado. Então, é isso que eu deixo de dica para vocês. Poderiam falar muito mais coisas, mas basicamente é isso. Vocês são uma pessoa determinada, esforçada, tem uma visão muito clara daquilo que você vai buscar e não parar de plantar, porque sem dúvida nenhuma, porque quem planta vai colher. Né? E desenvolver essas habilidades também que eu falei, buscar desenvolvimento pessoal, buscar se relacionar. A gente percebeu que o networking é tudo. É tudo. Basicamente, eu acho que desde a hora que a gente começou, eu fui dando várias dicas que fez a diferença para mim. Sim. Networking, relacionamento, ser dedicado, ser esforçado. A gente conheceu assim, né? Exatamente. O network. Exatamente. Maravilha. O importante, né? As árvores, as plantas daninhas arrancar do caminho, né?